noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Mais uma vez, recebe a todos com muito carinho. E esperamos que nessa noite sejamos agraciados pelos benefícios que a espiritualidade nos trará. Convém sempre lembrar que a espiritualidade está sempre disposta, sempre à prontidão para nos ajudar naquilo que nós necessitamos. Eles sabem o que nós necessitamos. Então, eles fazem a parte deles, porém, precisamos nós fazer a nossa parte. Porque sem a nossa parte, sem a nossa participação, sem a nossa vontade de querer efetivamente receber os benefícios, receber a cura, receber o amparo, se não tiver essa participação, essa contribuição nossa, a espiritualidade não poderá atuar 100% naquilo que ela se propõe. Dizendo isso, convém lembrar que os nossos pensamentos devem estar nesse instante, voltados para esse ambiente, esquecendo dentro do possível os acontecimentos que antecederam a nossa chegada até aqui. Sabemos que é difícil, bem difícil muitas vezes, porque as dificuldades são das mais variadas. Mas se estamos chegando aqui, estamos vindo em busca de um socorro, de um amparo. E se não estivermos preparados para isso, bem pouco a espiritualidade poderá atuar, mas ela faz todo o esforço possível. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo por esta oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos para sermos lembrados mais uma vez da doutrina de Cristo, dos ensinamentos de Jesus. Por isso pedimos, Pai, a Tua luz em nossos corações e nos corações de todos aqueles que trazem os nossos pensamentos, os corações daqueles que estão desencarnados, mas presentes neste ambiente. E que possamos, ao final desses trabalhos da noite de hoje, saímos daqui muito mais fortalecidos do que quando aqui chegamos. Pedimos de modo especial o amparo da espiritualidade amiga ao nosso palestrante Moisés da Silva, que vai conversar conosco na noite de hoje. Possamos estar com os nossos olhares voltados com carinho para esse nosso irmão. Que assim seja. Moisés, palavra sua. Boa noite a todos. Boa noite. A paz de Deus, a paz de Jesus, faça presente agora e sempre. Nós agradecemos a Deus, a Jesus, pela oportunidade que concede a todos nós. Nós estamos num templo religioso, numa casa espírita, aprendendo um pouco mais do Evangelho. O nosso tema da noite de hoje, as virtudes e os vícios. Esse tema é proposto pela primeira URI, primeira União Regional Espírita, que congrega as casas espíritas da ilha, filiado à Federação Catarinense Espírita. Então o tema, as virtudes e os vícios, está no livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, e no capítulo 12 da perfeição moral, com o item as virtudes e os vícios. Tem mais itens, mas a proposta é esse item, as virtudes e os vícios.
nós trouxemos aqui 2 tópicos para nós analisarmos. Basicamente em cima desses 2 tópicos. Ou seja, com relação às virtudes e vícios, nós identificarmos e corrigir os nossos defeitos, os vícios. Isso é importante, nós como espírito encarnado, corrigir os nossos vícios. E o segundo é adquirir e cultivar as nossas virtudes. Cultivar as nossas virtudes e ir deixando os vícios de lado. Então são 2 tópicos que nós trouxemos. Então de início é importante nós sabermos, né, o que é virtude e o que é vício. Então nós vamos iniciar também com vício. É simples palavra. Vícios são tendências comportamentais que priorizam o eu. Vícios são tendências comportamentais que priorizam o eu, em detrimento do próximo, impedindo e prejudicando o nosso progresso espiritual. O vício é um comportamento também, ou seja, são defeitos, hábitos que fazemos habitualmente com determinadas frequências. Já virtudes são tendências comportamentais e cultivo de valores que priorizam não o eu, a nós, e contribui para a nossa evolução espiritual. Então aqui é importante, com relação às virtudes, quando fala do cultivo de valores. Olha a palavra cultivar. Quando nós falamos na palavra cultivar, nós lembramos do Cristo. Porque há várias palavras do Cristo, e tem uma delas que fica bem plausível, fica bem clara, quando ele fala do cultivo. Estão lembrados da palavra da semente? Da parábola da semente? Que o semeador saiu a semear. Aí ele apresenta 4 tipos de solo. À beira do caminho. À beira do caminho. Ali as terras que deram bons frutos. O solo rochoso e os espinhos. Ele segue na sequência. Então nós temos 4 tipos de solo. Então, quando a semente caiu nos espinhos, os espinhos cresceram e abafaram a semente. Então esses espinhos, Jesus simboliza como os vícios. Orgulho, vaidade, egoísmo. E quando caiu na terra boa, produziu, deu fruto. Então daí da importância da palavra cultivar. Então não é só cultivar a terra. Podemos botar o cultivar no dia a dia. O que é que nós estamos cultivando? No sentido do nosso interior. Então, os ensinamentos de Jesus é grandioso nesse sentido. Né? Então, o cultivo da terra. Como cultivar a terra? A gente não prepara a terra, não aduba a terra, não lança a semente, não rega, não aduba, não cuida com tanto carinho. Então, essa terra simboliza o nosso coração. Então, a partir do momento que nós vamos desenvolvendo, que nós vamos observando as virtudes, e como nós temos uma série de vícios, obviamente que nós abrimos espaço para a virtude, automaticamente esses vícios, eles vão ficando de lado. Não é? Então esse comportamento no bem, gente, quando a gente fala de virtude, então esse é o comportamento no bem quando a gente fala de virtude. Já o vício é o comportamento do mal. Não permite que a semente da virtude cresça, desenvolva. E de onde vem esse comportamento? Será que esses vícios, essas virtudes, são daqui da terra? Aí, nós vamos lá no Evangelho, apesar do tema ser do Livro do Espírito, mas lá no Evangelho, lá no capítulo 9, no item 10, há uma resposta de o Espírito Ramman, foi um dos que veio avisar Kardec sobre a sua missão, foi um dos primeiros espíritos, né, que tiveram uma conversação com Kardec com relação à sua missão. Então há uma mensagem dele, nesse capítulo 9, no item 10. Ele diz assim, o corpo não dá a cólera, que não na tem. O corpo não dá a cólera àquele que não na tem. Do mesmo modo que não dá os outros vícios. O corpo. Olha o que ele está afirmando. Não é o corpo que dá a cólera, como também os outros vícios. Estão entendendo? Então ele vai afirmando isso. Aí ele diz assim, a não ser
Assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade do Espírito? Então aquele termo, quando a gente se usa a carne é fraca, é mentira. Não é a carne que é fraca. Entenderam? Fraco é o Espírito. Que não tem força de sair da situação de dificuldade. Por isso que o Divaldo Franco diz que não existe doença. Existe o doente. A partir do momento que o doente melhora, acabou-se a doença. Então o nosso corpo não é culpado dos nossos vícios. Nós somos o comandante. Somos o espírito, o responsável. É o que Rama está colocando na mensagem. Né? Então ele coloca a mensagem dessa forma bem clara. Então, aí ele coloca assim: o homem deformado não pode tornar-se direito. Deformado. É óbvio que não. Digam, um paralítico. Né? Ele não pode se tornar direito. É uma expiação que ele está passando. Mas Ramos ele coloca assim, ó, porque o espírito nisso não pode atuar. O espírito não pode atuar no corpo material, ao fim de consertar uma expiação. Não pode. Né? Mas ele pode modificar o que é do espírito. Então o que é do espírito nós podemos modificar. Através dos pensamentos, mudando os nossos comportamentos, enfim, auxiliando nesse sentido. Né? E quando quer, com vontade firme, tem esse detalhe. Quando nós queremos com vontade firme. Então ele vai se expor, ele vai expor a palavra vontade várias vezes. Então tudo depende da nossa vontade, tudo depende do nosso interesse. Então ele diz assim, ó, não vos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sob vossas vistas? Ele se refere ao fato de transformar, né? da gente se transformar, né? Que decorre quando a gente tem uma verdadeira fé, uma vontade firme, um propósito firme. Né? Então ele prossegue: compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Se ele conserva vicioso é porque ele quer permanecer vicioso, é isso que ele coloca. De que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. Então, de outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Se nós estudamos a doutrina espírita e sabemos que existe a lei do progresso, então não haveria por que a lei do progresso. Nós estamos num processo de desenvolvimento. Então esse processo de desenvolvimento depende de cada um de nós. De lutar no nosso interior. Tanto para eliminar os vícios, principalmente os vícios morais, né? O orgulho, o egoísmo, todas aquelas mazelas que nós não sabemos. Para nós, então, plantando as virtudes. Isso é para a noite da noite para o dia? Não, gente. São sucessivas reencarnações. É um trabalho grandioso que nós vamos ter que fazer nesse processo de iluminação, de envergadura espiritual, até nós chegar na condição de espíritos puros. Então essa mensagem de Rama foi em Paris, 1866. É claro que a mensagem dele é um pouco maior, mas nós só temos um tópico importante para nós, onde ele fala da vontade. Da verdadeira vontade. Não é aquela vontade que você vem para rezar e fica na cadeira sentado, Senhor, me ajuda. Não. Era aquela vontade que você se levanta e faz um movimento. Vamos agir. Essa é a vontade que ele fala. Não é aquela esperando o milagre de Deus. Porque o milagre de Deus também é um trabalho nosso. É um esforço nosso de cada um de nós. Então a virtude, no mais alto grau, ela é um conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então, ser caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Nós ainda não somos um homem virtuoso, né? Mas é um trabalho que nós estamos fazendo. Mas, infelizmente, quase sempre as companhias, porque sempre acompanha de enfermidades, né? Enfermidades morais, que desonram e atenuam.
Então, não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude. E muitas vezes nós demonstramos, né? Ostentação, gente, é demonstrar coisas que não são a realidade do nosso ser espiritual. Né? Porque muitas vezes a pessoa se dá ali coitadinho, dizendo que é humilde, e na verdade não é. E muitas vezes nós ficamos ostentando, né, coisas que nós não temos ainda no nosso ser. Então, aquele que faz ostentação de suas virtudes, porque falta a qualidade principal. Qual é a qualidade principal? É uma virtude. É uma das virtudes. É a modéstia. É nós sermos modestos, sermos humildes. Esse é um trabalho grande que devemos fazer. Né? Trabalhar o nosso espírito nesse ser. Né? Então, a modéstia. E tem um vício que mais lhe opõe. E qual é o vício que mais lhe opõe à modéstia? É o orgulho. Então, a virtude verdadeiramente digna desse nome, ela não gosta de aparecer. Sabia que o homem virtuoso, ele não gosta de aparecer? Ele não faz ostentação. Ele age de maneira que as pessoas nem sabem. Mas ele também não admite que ele é virtuoso. O homem virtuoso, ele não admite que é virtuoso. Né? Ele não faz alarde. Ele foge da admiração das massas. Aí nós podemos citar vários. Aí nós temos São Vicente de Paula. E Paulo era virtuoso. São Francisco de Assis, Chico Xavier, Maria Teresa de Calcutá e tantos outros desconhecidos do mundo. E desconhecidos de nós. Nós sabemos isso porque nós conhecemos. Mas há uma série de espíritos, né? Não daquela envergadura espiritual, mas gente da envergadura espiritual nossa, que trabalham e se dedicam, né? Não de maneira ostensiva, né? Mas de maneira sutil, como ensina aqui o Evangelho, né? Ou seja, quanto anônimos que estão por aí fazendo bem, por amor, por desejo, ou seja, por vontade, né? Então todos esses homens de bem, eles enganaram e fossem virtuosos. Pode observar, todo homem virtuoso, ele ignora que é virtuoso. O Chico Xavier tinha uma humildade muito grande. Ele se colocava lá embaixo. É um exemplo para nós. É um exemplo para nós. Então a virtude é assim compreendida e praticada que nós devemos realizar. Então é a verdadeira, né? É a verdadeira cristã, ou seja, a verdadeira espírita. Essa é a virtude. Então, nós devemos afastar, porém, de todos os nossos corações o que seja orgulho, vaidade, amor próprio, porque que sempre desardonam, ou seja, sempre tiram o mérito das belas qualidades. Então, as imperfeições nossas, elas sempre tiram o brilho das qualidades. Então, não devemos imitar os homens quando se apresentam como um modelo, né, e trombeteia. É como Jesus ensinou naquela passagem, né, dos dois homens ali que estavam no templo religioso. Um morava em voz alta, tinha um publicano pobre, e o outro era um indivíduo, um religioso. E ali então ele orava de maneira ostentatosa, ou seja, ele queria se aparecer. Isso é uma maneira, né, orgulhosa, querendo demonstrar para as pessoas, né, que ele era o tal. E o outro, admitindo os seus erros, esse não tinha nem coragem, dentro do templo religioso, levantar a cabeça. Simplesmente ele abaixava a cabeça e orava e pedia a Deus. Então, esse é um trabalho de humildade. Então, reconhecendo o erro, coisa que muitas vezes nós não reconhecemos que somos orgulhosos. Pode observar. Se alguém chegar perto de nós e dizer assim, você é orgulhoso, você é egoísta, por isso, por aquilo, a gente não admite. Sabia? A gente não admite. Então a gente tem que fazer essa reflexão, como falamos no início, analisarmos o nosso cotidiano. Né?
Então, a virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas que revela indignidade, infância, baixeza, covardia. Né? E, em princípio, os homens que elevam se erguem numa estátua na sua própria virtude. Então, não tem necessidade disso. Por isso que nós citamos o exemplo, né, de Chico Xavier, Maria Teresa de Calcutá, porque nunca saíram na sociedade para querer ostentar. Então adiantamos, né, a boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima no seu coração. Mas desde que tal satisfação se exteriorize, que vai ao público para colher elogio, já degenera em um amor próprio. E muitas vezes a gente tem propósito nesse sentido, né? A gente quer aparecer no público, a gente quer fazer nome, não precisa. Deus já está vendo. Deus já está observando os nossos sentimentos. Deus observa todas as nossas ações, se são boas, se não são. Se nós temos interesse de virtude, senhor irmãos, né? Se nós, por exemplo, se nós temos interesse em permanecer nos vícios. Então a doutrina é fantástica nisso, gente. Porque ela apresenta o caminho para nós. Ela apresenta nossas falhas, mas, no entanto, apresenta também um modo que nós podemos melhorar e crescer. E dizer que nós temos várias existências. E nós, na condição de alunos, nós temos um patamar a seguir. Estamos numa escola. A escola da vida. O lar é uma escola da vida. A sociedade é uma escola da vida. Então, já começando pelo lar. Então, lá no lar, no leito familiar, que é a célula básica da sociedade, lá que já nós temos que começar a trabalhar os nossos vícios, nossos orgulhos. Qual é a mãe e qual é o pai que já não observa nos próprios filhos seus vícios morais? Não dá para perceber? Dá para perceber. Mas dá para nós ir podando aos poucos. Principalmente na hora que estão jovens. Porque a juventude, né, é um momento acessível para ensinar o espírito. A partir do momento que ele já toma consciência de si, já fica mais complexo querer mudar uma posição. Não digamos com relação intelectual, estamos falando com relação às questões morais, certo? Por isso que é importante os pais trabalharem essa questão dos vícios e questão de virtude, porque os pais são exemplos. A grandiosidade está aí. É do pai, né, dos filhos se espelhar nos pais. Também não só na questão dos vícios morais, mas nós temos os vícios materiais. Mas aqui, Kardec fala mais dos vícios, esses vícios morais, porque esses vícios morais são as grandes mazelas da sociedade. Lá na questão 393, Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? Kardec pergunta, e os Espíritos respondem: todas as virtudes têm o seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na cena do bem. Os Espíritos respondem. De imediato eles não dizem, mas eles dizem que toda virtude tem o seu mérito na cena do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então nós lutamos contra os maus pendores, já estamos trabalhando as virtudes. É o que falam os Espíritos. A virtude sempre quando há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então nós temos que resistir. Já há virtude, diz os Espíritos, né? Então a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo e sem pensamento oculto. Se nós tivermos qualquer pensamento oculto com o objetivo de querer levar algum tipo de benefício, nós já estamos cometendo erro. Podemos enganar o público, mas não enganemos a Deus.
Então por isso que ele fala, a sumidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. Quando nós nos sacrificamos, em benefício de quem? Meu? Nosso? Não, em benefício do próximo. Sacrifício do interesse pessoal. E a mais meritória, falam os Espíritos, a mais meritória é a que se assenta nos mais desinteressada caridade. Essa é a mais meritória. É quando você vai fazer algo, mas de uma forma desinteressada. A partir do momento que nós temos interesse, aí a coisa muda de figura. Então a mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Não é por acaso que o Espiritismo então pega esta afirmação, ou seja, leva como bandeira: fora da caridade não há salvação. Aí nós temos que prestar bem atenção, porque é uma frase de Kardec, está lá no Evangelho: fora da caridade não há salvação. Mas nós conhecemos outras que se falam no movimento, ou seja, na sociedade. Fora da igreja não há salvação. Não é fora da igreja a salvação. Kardec coloca como fora da caridade, porque a caridade todos nós podemos fazer. Se fosse fora da igreja, e quem não frequenta a igreja? Não tem, como é que fica aquele que não frequenta a igreja? Aquele que é ateu, ele não pode fazer caridade, o ateu? Claro que o ateu pode fazer caridade. Ele não pode ser um homem de bem, o ateu? Pode ser um homem de bem, perfeitamente. Claro que pode ser. Não é porque ele é ateu que ele não vai deixar de ser um homem de bem. Não é porque ele não acredita na vida espiritual que ele não vai ser um homem de bem. E daí? Como nós podemos encontrar alguém que acredita, mas no entanto não se importa com a vida, não se importa com o próximo. Por isso que Kardec afirmou: fora da caridade, não fora da igreja, fora do centro religioso, fora do centro espírita, vou dizer, fora do centro espírita, não há caridade, que é um templo religioso, é uma igreja, não deixa de ser. Não é válido, né, gente? Não é válido. A validade está no sentido que fala Kardec: fora da caridade não é salvação. Então não precisa ser um religioso. Religiosidade ajuda, o conhecimento ajuda, a doutrina nos auxilia nesse sentido. Nos abre um clarão para que a gente possa entender. Agora, é importante que cada um de nós estude, tenha conhecimento. Porque o conhecimento nos dá força, nos dá uma fé, não aquela fé cega, mas uma fé verdadeira. Nos dá uma visão do mundo espiritual. Passemos a entender melhor o semelhante. Passemos a compreender os familiares de uma forma mais educada, de uma forma mais pacífica. Paciência, pai. Calma, que ele vai melhorar. Mas meu filho é assim. Calma, pai. É por esse caminho. Estão entendendo? Então, nesse processo aí de tribulação na sociedade, da família, é onde que a gente aprende, gente. Mas tudo com respeitando um ao outro. Não trocar os pés pelas mãos. Mas é a educação. É o princípio, é ali. Só que tem um detalhe. Nós queremos tudo para hoje, não é verdade? Nós queremos tudo para hoje. Nós queremos tudo para agora. Não é para agora, gente. Como disse Jesus, não te preocupa, é lá na frente. O mérito é lá na frente, gente. Então é importante essa reflexão para nós. É importante. Então tudo na vida requer equilíbrio. Tudo na vida pede amor. Tudo na vida deve expressar caridade, desprendimento e luz. Porém, sem a presença do bom senso, é complicado. Nós devemos sempre utilizar o bom senso. Sem a presença do bom senso, pode tornar-se em trevas. Diz o Evangelho aqui. Então o Evangelho é a força do entendimento, que nos instrui em tudo,
de maneira a instalar a tranquilidade na consciência. Então, gente, no trabalho, no bem do próximo, os vícios serão substituídos pelas virtudes. Então, se nós temos um vício como o egoísmo, como o orgulho, trabalhemos, aproximamos do próximo. Nos rebaixamos. Vamos correr, vamos trabalhar, vamos arregaçar a manga, vamos fazer alguma coisa por alguém. Porque esse trabalho, mesmo nós sendo orgulhosos, o que acontece? Nós vamos substituindo, todas essas mazelas pelas virtudes que vai brotando. É isso que ensina o Evangelho. Então nós temos uma frase de Jesus que diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas alguém pode perguntar, e como ir ao Pai? Pelo exemplo de Jesus. Então quando ele falou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele quis, segue, filho. E segue. Ou seja, pelos meus exemplos, pela minha palavra. É isso que se referiu Jesus. Ele é o nosso guia e modelo. É um tema. E tem uma série de coisas que a gente poderia colocar mais. Mas o tempo findou. Acabou. Então, gente, nós agradecemos a casa, pelo carinho a qual nós fomos recebidos, os bons pensamentos dos nossos irmãos. Agradecemos a Deus, a Jesus. E uma boa noite a todos. Agradecemos Moisés pelas palavras, falou muita coisa, falou um pouco mais ainda. Então, que possamos colocar em prática, vigiar nossas atitudes, nossos pensamentos, e sempre lembrarmos do seguinte, que a atitude do outro é do outro, é responsabilidade do outro. Porque muitas vezes esperamos os outros se modificarem ou condicionamos a nossa mudança na mudança que o outro tem a ter. Mas não, tem que ser o contrário. Nós temos que mudar. E com as nossas mudanças, possamos sim, talvez influenciar o outro a mudar. Então, as atitudes dos outros é problema dele. Agora as nossas é responsabilidade nossa. Então que possamos refletir sobre a lição da noite, sobre a mensagem da noite. E queremos mais uma vez, Moisés, te agradecer. Obrigado. Que possas levar lá para teu grupo espírita, que é o centro do Bênção Araújo Figueiredo, Isso. Ali na praia, na José Mendes, José Mendes. Bairro José Mendes, possa levar o nosso abraço aos colegas de lá e que possa voltar, às vezes tem um retorno ao teu lado. Igualmente. E assim nós vamos, mais uma vez, agradecer a Deus, elevando os nossos pensamentos a Ele, a Jesus.